Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Code Shadow. Alguns vídeos atrás eu mostrei para vocês como fazer uma declaração de uma variável inteira, uma variável em ponto flutuante, mas a gente não viu como fazer operações matemáticas com essas variáveis. Então, se a gente quisesse calcular uma média, verificar se um número divide outro, como que a gente poderia fazer essa verificação? Para isso a gente utiliza operadores aritméticos. Então, vamos ver como a gente usa esses operadores hoje. Então, ó, se a gente declarar uma variável inteira, vamos supor que seja um peso, de valor 50. O primeiro operador que a gente vai ver vai ser um operador unário. Então, por exemplo, se eu colocar menos peso, o que esse valor tem que dar para a gente? Ou seja, ele é um operador unário. O que é um operador unário? Ele é um operador que é aplicado a uma única coisa. Ou seja, ele está aplicado a uma única variável, uma única expressão. A gente vai ver o que significa uma expressão mais para frente, mas... Então, vamos considerar esse caso aqui. Menos peso. A gente está aplicando esse operador ao peso, então a gente espera que ele vai negativar o valor de peso. Então, se a gente fizer a impressão, se a gente rodar esse programa, né, a gente espera que ele dê menos 50. Então, a gente compila o nosso programa, vamos rodar, e exatamente o que a gente pensava, ou seja, ele retornou aqui o valor da nossa variável, só que valor negativo, menos 50. Existe também o operador unário, que seria a versão dele positiva. Então, se a gente aplicar isso aqui a peso, obviamente a gente não vai ter nenhuma diferença. A gente está aplicando mais a uma coisa que já é positiva, então mais 50. Se a gente quiser testar também, a gente pode colocar menos 50. Então, só para mostrar para vocês que isso aqui ele não vai sumir com esse negativo. A gente está aplicando um mais que não vai trazer diferença nesse caso aqui, né? Então, se a gente recompilar o nosso programa, a gente vê que o menos 50 continua do mesmo jeito. E se a gente colocar menos peso novamente, ele vai negativar o menos 50, então vai ficar menos 50, ou seja, mais 50. Se a gente recompila e roda, então o que a gente obtém aqui? Valor positivo 50. E esses são basicamente os dois operadores unários que a gente tem. O menos unário, ou seja, a gente tem um menos alguma coisa, e o mais unário também. Mais peso, menos peso, então, nesse caso aqui ele é um operador unário, ou seja, ele só tem ele só é aplicado a um argumento, que sempre fica à direita. Então é menos e o argumento desse operador. No caso, se a gente colocasse, por exemplo, peso menos, isso aqui estaria errado. Se você tentar compilar um código assim, você vai ver que ele não vai compilar. Porque esse operador ele tem que estar na frente do que ele está sendo aplicado. Depois do unário, o que a gente tem? A gente tem operadores binários. Então, se a gente considerar aqui, por exemplo, produto 1, ele vai ter um certo valor, vamos supor que seja R$10. E produto 2 tem um valor, por exemplo, R$15. E a gente quer exibir a soma dessa compra. Então, se a gente somar produto 1 com produto 2, a gente tem que obter essa soma. Então, a gente recompila o nosso programa, a gente roda, a gente vê aqui que ele apresenta a soma corretamente. Ou seja, por que ele é um operador binário? Porque esse operador está aqui no meio, ele é aplicado a esse argumento e esse argumento. Então, você vê que tem duas coisas, por isso que ele é chamado binário. Ele tem um argumento à esquerda e um argumento à direita. Qual outro que a gente teria além desse? Vamos supor que a gente tenha um produto 1 e aqui seria, por exemplo, vamos chamar aqui de produto. Então a gente tem um produto que custa R$10 e a gente vai dar um desconto. Esse desconto aqui vai ser um desconto de R$2. Então o que a gente faria? A gente teria o produto menos o valor do desconto. Então, quanto que ficaria essa conta, né? Se o cliente estivesse comprando aqui, ele tem um desconto de R$2, que ele pode fazer o resgate. E aí, basta a gente usar o operador de subtração. Então, ele vai pegar o valor que está à esquerda, menos o valor que está à direita. Então,
Recompilamos nosso programa, rodamos e a gente vê que ele apresenta o valor 8. Está correto, a gente tinha um valor 10, subtraiu 2, então o resultado é 8. E além disso, o que a gente pode ter mais? Então, se a gente tivesse, por exemplo, um programa de física, então vamos usar aqui um double. E aí, o que a gente tem? A gente pode ter uma massa aqui, então, sei lá, tipo 12,5. Suponha que isso aqui seja, sei lá, quilogramas. E aqui a gente tem uma, sei lá, uma aceleração aqui. Então, essa aceleração aqui é de 2,5. Então, a gente quer calcular a força disso aqui. Então, massa vezes aceleração, o que vai dar isso aqui? A gente usa o operador de multiplicação. Então, o operador de multiplicação é o asterisco. Então, você põe um argumento, asterisco, outro argumento. Porque esse aqui também é um operador binário. Então, massa vezes aceleração, a gente vai ter que ter o resultado disso aqui. Recompilamos nosso programa, rodamos, a gente vê que ele apresenta 31,25 o valor. A gente fez uma multiplicação aqui. E agora a gente vai ver o que acontece quando a gente faz uma divisão. Então, a divisão ela tem dois casos, que a gente tem que analisar eles separadamente. Então, qual que seriam os dois casos? Vamos supor que a gente tenha um valor inteiro que seja um somatório de notas. Vamos supor que notas das provas. Então, essa pessoa tem duas provas no semestre, cada prova valendo 20 pontos, digamos. E a soma das notas da prova desse aluno, vamos supor que tenha sido 17. Ou seja, ele pode ter tirado 10 na primeira prova, 7 na segunda, ou qualquer combinação que dê 17 aqui no final. Mas a gente está usando um valor inteiro. Por que isso vocês vão ver agora. Então, a gente tinha duas provas, né? Como eu falei para vocês, né? Então, se a gente fizer a nota das provas dividido por 2, vamos calcular aqui primeiro, só para vocês verem o que vai acontecer. Se a gente tem a nota 17, a gente faz uma divisão por 2, o valor que a gente espera receber aqui seria qual? Seria 8,5, certo? Ou seja, então o valor 17. A metade disso é 8,5. Então, 8,5 teria que ser a média desse aluno, né? Agora, vamos ver o que vai acontecer com o nosso programa. Então, ó, a gente recompilou, rodou. Opa, 8. Cadê o meio? Tinha que ter dado 8,5, certo? O que acontece aqui é que a gente está fazendo aqui uma divisão inteira. Ou seja, se a divisão é inteira, ela tem que ter resultados inteiros. Então, se a gente tem 17, está dividindo por 2, o que acontece aqui é que a gente tem um resultado dessa divisão aqui de 8 e a gente tem um resto aqui de uma unidade. Se a gente pegar 2 vezes 8, 16. Mais, 2 vezes 8, 16, mais esse 1 aqui, a gente tem o valor 17. Então, a gente vê que todos os valores aqui são inteiros. A gente não pode ter um número real numa divisão inteira. Então, a gente vê que se a gente está usando dois argumentos inteiros, esse resultado aqui vai ser inteiro. Não tem como escapar disso aqui. E o que acontece se pelo menos um dos valores for em real? Então, em vez de eu usar 2, vou colocar 2,0. Quando a gente coloca um número com vírgula, o compilador vai saber que esse número aqui é um número em ponto flutuante, não um número inteiro. Então, recompilando e executando, a gente tem o resultado correto. 8,5, que era o que a gente esperava obter. Então, é bom tomar cuidado com isso. Se você tem um operador inteiro e você está dividindo por inteiro, esse resultado vai ser inteiro. Tem que sempre tomar cuidado com isso, porque eu já vi muitos programas com isso, né?
A pessoa vai calcular uma média de notas de provas, né? Então ele faz um laço de repetição, vai lendo as notas das pessoas, mas ele vai lendo uma variável inteira. E aí na hora de fazer a média, ele também divide com uma variável inteira. No caso aqui está ponto flutuante, mas sei lá, a pessoa usou 2, por exemplo. E aí você vai ter um resultado inteiro e vai estar incorreto. Porque normalmente quando a gente quer uma média assim, de notas de um aluno, a gente espera um resultado real, né? Ou seja, um 3,5, 7,8. Então a gente tem que ter um resultado com vírgula, né? Então é isso, né? Então, como eu falei, se você tem inteiro dividido por inteiro, vai sair inteiro. Se você tem inteiro dividido por real, o resultado vai ser real. E as outras combinações seguintes. Então, se você tem, vamos supor aqui, real dividido por inteiro, isso também vai dar real. E se você tiver um real dividido por um real, vai dar real também. Né? Então, opa, vou só comentar isso aqui, só para deixar aqui para a gente ver. Então, só para vocês verem que isso realmente funciona. Então, se a gente tem aqui, como eu falei, 17 sobre 2, vai dar o resultado 8, que era o que a gente viu, né? Se a gente colocar dividido por 2,0, também daria 8,5, que seria o resultado correto. Vamos ver agora outra combinação, ou seja, o primeiro é real, mas o segundo é inteiro. Então, a gente recompila o nosso programa, roda e a gente vê que dá 8,5, como a gente espera. E por fim, se os dois valores são reais, a gente recompila aqui, roda e vê que também dá o valor esperado. Então a gente tem esses 4 tipos de divisão aqui, que no caso aqui você pode considerar como sendo duas, né? Ou seja, se os dois operandos são inteiros, o resultado é inteiro. Se pelo menos um deles for real, então o resultado é real. Então é sempre bom ter isso em mente para não cair nesses peguinhas, né? De você fazer uma conta e não ter o resultado exato, justamente porque você estaria usando um número inteiro, né? Então é basicamente isso. E aí, vamos voltar para aquele exemplo lá de antes. Ou seja, a gente tem um inteiro. Notas das provas. Que esse valor é 17. E aí, eu mostrei para vocês, né? Então, se a gente tem 17, está dividindo por 2, esse resultado vai dar um resto em 1 e um valor 8. Aí você pode pensar, né? Pô, mas como é que eu consigo esse resto 1? E aí vem o último operador que a gente não viu ainda, que é o operador resto da divisão, que é o operador porcento. Então, se a gente pegar aqui notas das provas, porcento 2, isso tem que dar um resultado 1, que é o resto da divisão de notas das provas por 2. Então, esse aqui é o operador de resto, também chamado de módulo. Operador módulo, ou seja, está pegando o resto aqui da divisão por 2. Então, a gente recompila nosso programa, roda e a gente vê que tem um resultado 1, que era o que a gente esperava. Então, você pode pensar, mas por que isso aqui seria útil? Olha, isso aqui é útil para a gente, por exemplo, verificar números que são números pares, por exemplo. Então, ó, vamos fazer aqui só para vocês poderem notar. Eu já mostrei para vocês como usar o laço while, então a gente vai usar ele aqui. Então, o que eu quero fazer? Eu quero ver quanto um certo número aqui, né? Então, vamos declarar uma variável número. Vamos inicializá-la com 1. Então, enquanto esse número for menor do que 10, ou seja, a gente vai de 1 até 9, né? Porque note que 10 ele não é menor do que 10. Então, se a gente está incrementando esse número dentro desse laço, ó, por exemplo, fazendo número igual a número mais 1. Só para a gente usar os operadores que a gente aprendeu hoje. Então, a gente está reescrevendo o número com que valor? Com o valor anterior do número mais 1. Então, se a gente entrou com o número 1 aqui, quando a gente rodar esse comando, o que vai ter? Número aqui vai ter valor 1,
Então esse número aqui agora vai ter valor 2 na próxima interação do laço. Mas isso a gente vai ver mais pra frente. Quando eu estiver mostrando outros laços, a gente vai entender melhor isso aqui. E aí, o que a gente quer fazer? A gente quer imprimir se esse número é par. Então, o que acontece? Como é que a gente define se o número é par? O número é par quando ele é divisível por 2, correto? Então, o que a gente faz? Se a gente quer verificar se o número é par, a gente vai, por exemplo, imprimir o próprio número e do lado a gente coloca é par. Só para a gente poder testar aqui, né? Mas aí qual seria essa condição? Como eu mostrei para vocês, se a gente tem um número que a gente está dividindo por 2, ele vai ter um certo resto e vai ter um certo quociente aqui. Mas se o número ele é divisível por 2, ele tem resto? Claro que não. Então, para um número, para ele ser dividido por 2, ele tem que ter resto zero. Como eu mostrei para vocês, o operador de resto é porcentagem. Então, se a gente fizer a aplicação de número por 102, se esse resultado for zero, quer dizer que o número é par. E aí, vamos ver como é que a gente faz isso. Ou seja, a gente tem número e por 102. Se isso aqui foi igual a zero, né? Então, se o resto da divisão de número por 2 for zero, quer dizer que ele é par. E aí a gente incrementa o número após isso. Então, vamos ver se isso funciona. Recompilamos nosso programa, rodamos, e a gente vê que ele só imprime os números que são pares. 2 é par, 6 é par, 8 é par. Então, ele passou de 1 até 9, e todos que foram par, ele imprimiu que era par. Então, a gente vê que esses operadores são bem simples, né? Para a gente trabalhar com eles. Uma última coisa que eu quero mostrar para vocês é sobre precedência de operadores. O que acontece? Quando a gente vê um compilador, ele vê uma expressão, por exemplo, nota 1 mais nota 2 mais nota 3. Vamos supor que isso aqui seja vamos supor que a gente queira calcular uma média. Se a gente escrevesse isso aqui, será que isso aqui estaria correto? Então, vamos fazer esse teste. Então, é só esse exemplo final, né, para vocês poderem ver isso aqui acontecendo. Então, de novo, né, eu estou usando inteiro, né, só para vocês ficarem ligados nisso. Então, a gente tem aqui 7. Vamos declarar um outro inteiro, nota 2, que o valor seja 8. Vamos declarar um último inteiro, nota 3. E vamos supor que a pessoa foi mal, tirou um 4. E aí a gente quer imprimir essa nova média. Então, vamos até colocar um texto aqui, né? Então, média. E aí a gente imprime o resultado dessa operação. E finaliza aqui a linha. Será que isso aqui estaria correto? Então, só para a gente ver aqui, então, deixa eu voltar a calculadora aqui, né? Então, o que a gente tinha aqui? A gente tem uma nota 7. Ops. A gente tem uma nota 7. A gente tem uma nota 8. E a gente tem uma nota 4. Então, a soma delas é 19. E, se a gente vai tirar a média, a gente divide por 3. Então, a gente espera que o resultado seja 6,33333. E será que vai sair esse resultado com a gente fazendo essas operações? Então, vamos testar isso. Recompilamos nosso programa e rodamos. Média 16. O que será que aconteceu aqui? Então, assim, à primeira vista, né, pode parecer que está certo, né? Você está lendo aqui, né, tipo, vou pegar a nota 1, vou somar com a nota 2, vou somar com a nota 3 e vou dividir por 3. Só que as coisas não funcionam assim. Aqui existe uma certa precedência de operadores. O que seria isso?
seria uma preferência de execução, digamos assim, né? E o que acontece? A primeira preferência são de operadores unários. Então, aquele mais e menos, os mais e menos unários, que eu mostrei para vocês lá no início, eles têm a maior preferência aqui nesse caso. Não estou falando no geral em relação à linguagem C++. Então, estou falando só entre os operadores aritméticos, os operadores unários são os que têm maior precedência, né? Logo em seguida, quem tem maior precedência são os operadores de multiplicação, divisão e resto. E por fim, a gente tem soma e subtração binária. Vou colocar aqui só para vocês lembrarem, né? Então, o que está acontecendo aqui? Ele está pegando essa nota 3, fazendo uma divisão inteira por 3, ou seja, 4 dividido por 3, o resultado disso aqui é 1. E a gente tem a nota 2, que é 8, e a nota 1, que é 7. O resultado dessa soma aqui é 16, que foi o que a gente viu aqui, média 16. E aí o que a gente pode fazer para corrigir esse cálculo? Então a gente tinha aqui nota 1 mais nota 2 mais nota 3 dividido por 3. A gente pode colocar parênteses. Então eu vou entrar em detalhes mais sobre isso, né, em outros vídeos, mas com parênteses o que a gente está fazendo? A gente está falando, olha, faça isso aqui antes de fazer outra coisa, em relação a qualquer expressão que tenha isso aqui dentro. Então se esse trecho aqui que eu marquei, se ele fizer parte de uma expressão maior, ou seja, a expressão toda ela tem essa divisão por 3. Né? Então, dentro dessa expressão toda aqui, eu quero que você execute primeiro essa soma. Então, ele primeiro vai somar todo mundo para depois dividir por 3. E aí, só para mostrar para vocês que esse valor também vai estar incorreto, porque a gente está fazendo uma divisão aqui inteira, né? Lembrando que o resultado que a gente espera é esse, 6,3333. Então, vamos recompilar aqui e vamos verificar o que vai ser a saída desse programa. 6. Cadê o nosso ponto flutuante? A gente fez uma divisão inteira. Então, só para corrigir aqui, vamos colocar aqui 3.0. Então, só isso, né, garantindo que pelo menos um dos operandos seja um número em ponto flutuante, a gente já consegue o nosso resultado esperado. Então, rodamos novamente e finalmente obtemos o resultado correto que a gente esperava. Então é isso, pessoal. Acho que a gente viu aqui o suficiente para a gente conseguir fazer cálculos, montar expressões mais complexas. Claro, né? O mundo da matemática tem muito mais funções e operações que a gente não viu ainda, como, por exemplo, o cálculo de uma raiz quadrada, uma potência. Claro, você pode usar o operador de multiplicação e laços de repetição para fazer uma potência. Então, você já é capaz de fazer isso no seu código, mesmo sem você conhecer, né, as bibliotecas que dão suporte à matemática, né? Ou seja, fazer um cálculo de potência somente com a chamada de função, ou um cálculo de uma raiz, né? E eu mostrei também a utilização dos parênteses, né, para a gente dar uma preferência de execução, né? Então você coloca ele ali para falar o quê? Olha, eu quero que você execute isso aqui antes de executar o resto. A gente vai ver também que em alguns casos não faz diferença nenhuma, mas aquilo facilita a leitura do código. Então por que não colocar? Então sempre que possível, assim, claro, você também não vai encher de parênteses o código, porque se ficar uma salada de parênteses lá, fica até difícil, né? Mas, assim, em muitos casos, assim, é bom você ter pelo menos 1, 2 ali para falar, olha, estou fazendo essa sequência aqui para ficar mais claro, né? A pessoa bate o olho, sabe exatamente a ordem das operações que estão ocorrendo. E é isso, pessoal. Então, para a gente ter uma base já para a gente conseguir fazer programas um pouco mais complexos, né? Que eu quero chegar em algum momento próximo em funções, né? Então, espero conseguir fazer isso de forma rápida. Porque é bom a gente também ver classes logo, né? E para fazer classes é bom a gente entender o conceito de função e como elas funcionam em tudo, né? Mas é isso. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!